Eu estava revisando os vídeos anteriores e eu esqueci de uma coisa aqui no CSS. Eu preciso vir aqui no input e colocar o transition all.3s, né, para ele fazer a transição suave quando eu clicar aqui no input, né. Nesse vídeo eu quero implementar a remoção de uma tarefa quando ela for concluída. Como que a gente faz isso? Eu preciso vir aqui no meu arquivo JavaScript e agora eu preciso fazer o seguinte: eu tenho que colocar outro atributo aqui no span zone chamado onClick, certo? Nesse caso aqui eu vou abrir classes, porque eu vou usar um template literals, e aqui dentro eu vou falar o seguinte: eu vou passar meu task ID, né? Você se lembra, quando a gente vai adicionar a tarefa, a gente atribui um ID para essa tarefa, né? O ID é o que identifica uma tarefa, né? É o que difere uma tarefa da outra. Beleza, então esse ID, na verdade, ele vai ser o parâmetro de uma função chamada removeTask. Aqui, fechando os parênteses. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um atributo chamado onClick, e quando esse onClick acontecer, ou seja, quando o nosso span lá done for clicado, ele vai chamar a função removeTask passando o ID da tarefa como parâmetro. E é pelo ID que a gente vai remover a tarefa, certo? Essa função removeTask ainda não existe, então a gente vai criar essa função aqui. Então, vou criar aqui function removeTask, ela recebe um ID. E aí, como que a gente vai fazer essa exclusão? Eu vou fazer o seguinte: eu vou novamente duplicar esse código aqui, me julguem. Vou pegar as minhas tarefas, né? Aí, nessas tarefas, eu vou fazer um filter, né? O filter vai percorrer todo o meu array. Ele vai filtrar os elementos do array de acordo com a condição que eu passar aqui. O filter vai criar um novo array, e a função que eu vou passar aqui dentro vai dizer para o filter quais os itens, né, desse array que eu quero que sejam incluídos no array que for criado. Então, primeiramente, eu falei, né, que vai ser uma função aqui como parâmetro. Aí o parâmetro dessa função vai ser a task, né? A task, que vai representar cada task dentro do array de tasks. Vou remover os parênteses, que não precisa nesse caso aqui. Também não vou precisar das chaves, vou fazer tudo nessa linha mesmo. E vou dizer o seguinte: eu quero que ele filtre as tasks onde a task ID for diferente do ID. O que acontece? Eu vou criar aqui uma constante chamada new. Vou chamar assim. Updated tasks. Tasks atualizados. Por quê? Eu estou recebendo o ID da tarefa como parâmetro, né, dessa função. E aqui eu passei a regra de filtro, né? Ele só vai incluir dentro do meu array aqui de tarefas, né? Tarefas atualizadas. Ele só vai incluir aqui dentro as tarefas do nosso array de tarefas que obedecerem essa regra de filtro, ou seja, as tarefas em que o ID for diferente do ID que eu estou recebendo como parâmetro.
eu tenho que chamar o local storage novamente e atualizar a minha lista de tarefas, né? Então vou chamar aqui JSON stringify. Opa, pera aí. Assim que eu der certo. Aí, beleza. Updated tasks. Beleza. Então, eu peguei meu array de tarefas. Eu fiz um filtro para excluir a tarefa que está vindo com ID, né? E estou salvando a lista sem a tarefa que foi excluída aqui. Beleza, eu acho que deu para entender, não sei. Vamos testar para ver se funciona. Então eu vou criar aqui uma task 3, adicionar a task. Se eu vier aqui, remover a task 2, ó, ele removeu a task 2, porque eu só tenho aqui a task 1 e a task 2. Mas a lista não alterou. Por quê? Porque eu preciso, depois disso aqui, chamar a minha função de carregar tarefas. Porque ele vai atualizar minha lista. Então, se eu vier aqui excluir a minha tarefa número 1, ele exclui e exibe o texto de nenhuma tarefa. Opa, acabei de ver um erro aqui. Cadê? Nenhuma tarefa adicionada. Então, muito bem. Salvei. Então, eu posso aqui adicionar tarefas. Ela aparece na lista já automaticamente. E se eu remover, está removendo. Então, beleza. A parte de front-end da nossa aplicação, né, de lista de tarefas está pronta. Então, a partir do próximo vídeo, a gente vai começar a mexer com o back-end. Então, por esse vídeo é isso. Até o próximo vídeo.